boa tarde. Meu nome é Ícaro Amorim Martins. Eu tenho 34 anos e sou morador do bairro Bom Jardim. Nasci aqui, me criei aqui no bairro. Tive uma infância muito feliz no sentido de brincadeiras, de jogos, de coisas que faz parte da infância. Soltar pipa, de jogar bola no campo, jogar bila, raia, de acompanhar todas essas brincadeiras ao longo do ano, de estar muito, né, com amigos e de perceber também o bairro crescendo. A minha família toda é de Fortaleza, a maior parte dela já morava aqui no Bom Jardim desde a década de 70, quando minha avó veio, comprou o terreno, foi fazendo uma casa. Nessa minha casa, né, a gente foi vivendo e com o passar do tempo se construiu nela um terreiro de Umbanda, que existe até hoje, né, o Centro Espírita de Umbanda Reis Tupinambá. É uma casa, então, que sempre teve muita gente, sempre entrou muita gente, diversas pessoas, e eu fui criado muito sendo ensinado a respeitar a todo mundo, do jeito que elas se vestem, do jeito que elas se portam, da maneira que elas queiram se expressar, porque a minha casa era uma casa muito, ainda é, né, muito de acolhimento, muito de receber as pessoas e de poder fazer elas se sentirem bem para ser o que elas são. Eu sou Ícaro e eu sempre fui, desde criança, muito apegado a um tempo passado, a uma nostalgia. Sempre tive essa impressão de querer viver no tempo, me delongar ao longo do tempo da história, e essa minha paixão por história, né, me fez ir ficando cada vez mais apegado a isso, a contar e a ouvir. Eu estudei nas escolas aqui do bairro, na escola Caíque Maria Alves Carioca, onde eu mais estudei, onde eu fiz meu ensino fundamental, meu ensino médio. Consegui passar no vestibular de História, ser historiador, professor. E voltei para essa escola onde eu estudei na condição de professor, para dar aula. Tal hora também eu fui coordenador pedagógico dessa escola e tenho um apego muito grande, emocional, inclusive, a esse lugar de memória que é a escola Caíque Maria Alves Carioca. Nessa minha formação, ainda na juventude, logo eu me engajei nas questões políticas, na luta comunitária, junto a vários amigos. Fizemos vários movimentos aqui, como o Movimento Não Dá Mais, que era um movimento de contestação, de briga, no sentido de acompanhar os vereadores, de exigir melhorias para o bairro. E esse meu engajamento me levou a espaços de luta, como a Rede Delis, e posteriormente a coletivos de juventude também, que lutavam pelo bem comunitário. Há um acontecimento interessante, que logo eu me engajei no Fórum de Cultura do Grande Bom Jardim, que é uma instância coletiva, um conjunto de amigos moradores, que acompanha, né, as políticas públicas de cultura, que luta por mais cultura, por acesso, por circulação, por ação cultural, por formação artística, né, por articulação comunitária, principalmente ligada ao Centro Cultural Bom Jardim, CCBJ, que é exatamente esse espaço onde eu estou hoje. E esse espaço, essa instância, o Fórum de Cultura, tem me ensinado muito como fazer luta comunitária, além, obviamente, do ponto de memória do Grande Bom Jardim. O ponto de memória do Grande Bom Jardim, ele surgiu de uma vontade coletiva, foi pensado, concebido, idealizado e se concretizou real de uma maneira muito bonita, muito poética. Eu comecei como pesquisador comunitário, comecei como bolsista, que fazia pesquisas ao longo do bairro Grande Lisboa, pesquisando vários idosos, que a gente chama de guardiões da memória, gravando, coletando, escrevendo, tentando cascavear como é que foi a origem do bairro, como tudo começou, como as pessoas desse bairro lutaram para que ele crescesse, cada escola, cada posto de saúde, cada calçamento, como é que a água chegou, a luz elétrica. Então todas essas histórias eu pude ter acesso e saber a partir, obviamente, da oralidade, ou seja, né, a partir da memória dos velhos, que são os nossos guardiões da memória.
E a memória, o ponto de memória, para mim é um lugar caro, um lugar de extrema relevância, porque mexe com esse conceito, que na verdade é uma ação, que é a memória. A memória, né, como diz assim, vários historiadores, ele é o lugar onde mora a história. A gente só tem acesso à história a partir da memória, porque a memória ela traz para a gente como as coisas aconteceram, ela traz versões particulares e coletivas daquilo que é importante para cada um de nós. Então, durante toda essa minha história, essa minha trajetória, essa coisa de memória, essa coisa de estar participando da história do bairro ativamente, ajudando a concretizar, ajudando a fazer coisas, a contar histórias, a montar exposições como o Jardim das Memórias, que foi a primeira exposição de 2012, em janeiro de 2012, que a gente revolucionou esse bairro com um espaço extremamente maravilhoso, de ter uma exposição em que várias pessoas foram convidadas, em que os moradores, os mais simples, os mais humildes, se viram reportados, se viram honrados, se viram protagonistas de uma história que eles são realmente protagonistas, que é a história de um bairro, de uma localidade urdida, né, e construída a partir do suor, e do calor e do sangue de muitos outros que vieram antes de mim. O ponto de memória é o meu lugar, o mais legítimo, assim como a minha formação de historiador. Ele é o meu sankofa, né? Esse pássaro africano que caminha para frente, mas olha para trás, porque olha para trás respeitando a ancestralidade, respeitando os antepassados, respeitando quem vem antes, mas sem deixar de caminhar para frente. A memória e a história às vezes se confundem, e às vezes é a mesma coisa, no sentido de que ela nos diz quem fomos, ela nos dá uma conjuntura real do presente, e o mais importante, ela nos direciona com o futuro. Ela nos dá um norte, ela nos diz como a gente tem que ir. E nessa trajetória minha e dos outros companheiros do ponto de memória, é para onde ir com a mão erguida, não é? Com bandeiras de luta, com extremamente vontade de mudança social. É como diz assim, o Saramago, né? A memória, ela é algo que a gente precisa ter extremamente muita responsabilidade. Sem responsabilidade, a gente não merece a memória. Então, o ponto de memória trabalha com tudo isso. Ainda sobre mim, sobre essa coisa de ser alguém que hoje já pode falar como um porta-voz de coisas que sobrevivi, de coisas que vi, a memória é algo que me fez construir quem eu sou hoje, está me fazendo construir. E toda essa minha formação, seja eu como filho, como pai, né, que eu tenho um filho que agora tem 14 anos, o Apolo, seja a escola que eu estudei, que é o meu lugar de memória favorito, essas ruas do bairro que eu conheço todas, de pó, salteado, ir e vir, e todas as pessoas que eu pude conhecer a partir do ponto de memória. São dezenas de pessoas, eu diria até que são centenas, e todas pessoas muito humildes, muito enraizadas na terra, assim como eu, e pessoas que me fazem ser o que eu sou. Eu sou o coletivo me faz, ao mesmo tempo que eu sou eu individual, no sentido de ter uma história que hoje pode ser contada e quem sabe se vir aí de inspiração para outras pessoas que queiram pesquisar sobre memória e atuar nisso de uma maneira convicta e convincente. O mais importante do ponto de memória é que a gente traz à tona uma história vista de baixo, que é uma perspectiva historiográfica. A gente traz à tona uma história não contada, né, nos livros oficiais. A gente reconta a história sem deixar para trás todo o conhecimento historicamente construído, sem deixar para trás aquilo que de legado outros estudiosos, né, outros historiadores fizeram, mas também a gente nessa perspectiva de fazer luta e fazer luta em conjunto. Eu, Ícaro Amorim Martins, 34 anos, sou hoje um sujeito adulto que se sente muito contente e satisfeito pela trajetória que percorreu, seja na escola onde estudei, o CAIP, seja na instância coletiva do Fórum de Cultura do Grande Bom Jardim, que merece muito mérito e aplauso, ou seja, ainda no ponto de cultura, e na própria rede DELIS, que é a rede de desenvolvimento local e sustentável, que mobiliza e sustenta
todo esse conjunto de pessoas que tem feito história e uma boa história no território do Grande Bom Jardim.